parei, parei. 100.5, nova sintonia tá contigo. Seja na rua, no cubico, pra toda a família uma nova visão. 100.5, nova sintonia tá contigo. Seja na rua, no cubico, pra toda a família uma nova visão. Rádio Urbana, bana, 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 bana. Sintoniza a Rádio Urbana, bana, 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 bana. 100.5, Rádio Urbana, bana, bana, ei, bana. Sintoniza a Rádio Urbana, bana, bana, bana. 100.5. 100.5 Rádio Urbana. Uma nova visão de rádio. Boa tarde a todos, estamos no ar, é o nosso programa Ciência Aberta na Rádio Urbana. Estamos aqui mais uma vez para falarmos e aprendermos um bocado sobre ciência. Eu sou a Luísa Hermes, como vocês já conhecem, obrigada a vocês por estarem aí deste lado. Eu sou o Felizardo Costa e hoje temos mais um convidado especial, o Dr. Eurico Ongo, Dr. Eurico Ongo Gungula, e vou pedir que se apresente rapidamente antes de apresentarmos o tema de hoje. Bem, como sabem, é uma honra muito grande estar na Rádio Urbana, a convite do Felizardo e da Luísa. Eu me chamo Eurico Ongo Gungula e venho na qualidade de investigador, de científico, para partilhar algumas ideias sobre o que é a ciência aberta, acesso aberto. É um prazer. Muito obrigado, Dr. Eurico. O Dr. Eurico já antecipou o tema de hoje, ciência aberta. Portanto, nós hoje vamos falar de acesso aberto à ciência. Alguns devem estar a perguntar-se o que é. E eu iria começar por perguntar ao Dr. Eurico, o que será que é acesso aberto? Exatamente. É interessante esses conceitos, acesso aberto, ciência aberta, e para termos uma noção básica, pode-se entender como acesso aberto o conhecimento que é disponibilizado sem barreiras, sem restrições, sem taxa e com consentimento do autor que tenha produzido uma determinada obra. Este movimento tem como instituições precursoras as declarações de Budapeste em 2002, as declarações de Berlim em 2003, na lógica de que todo o conhecimento que se produz, quer seja nas áreas de ciências sociais, humanas, engenharias e não só, e que tenham contado com um apoio estatal, os seus resultados sejam disponibilizados em acesso gratuito. Em suma, é o que vamos tratar. Professor, eu queria aproveitar. E então, acesso aberto é uma iniciativa, é um movimento? Não percebi muito bem. Bem, é um movimento, como sabe, a ciência está dividida em dois grandes blocos. Há quem defenda o conhecimento na lógica da restrição, tudo o que se produz para se ter acesso tem que se pagar. E depois há outra tendência, há outro movimento que tem estado a surgir, sobretudo a nível da América Latina, a própria Unesco, o Sul Global, entenda-se o Sul Global aqui como a Índia, a África e parte dos países em desenvolvimento. O essencial deste movimento é disponibilizar todo o conhecimento relevante que tenha merecido um financiamento público livre, porque há outras bases de dados restritas. Como sabe, o conhecimento é poder e quem investe numa determinada obra, num determinado projeto, nem sempre é flexível em disponibilizar este conhecimento para todo mundo. Então, vamos lá ajudar um pouco mais também os nossos ouvintes. Existe um tipo de conhecimento que seria o conhecimento fechado. E existe um conhecimento aberto, é isso? E qual seria esse conhecimento fechado, por exemplo? Como...
Bem, digamos que não é conhecimento fechado versus conhecimento aberto. Sim. O que se trata de esclarecer é o acesso ao conhecimento. Todo o conhecimento deveria ser livre, mas os objetivos dos resultados que são produzidos a nível nacional e internacional faz com que os níveis de acesso sejam limitados. Há resultados, por exemplo, que estão disponíveis, mas não é acessível a toda a comunidade. Digamos, nós recentemente tivemos um grande desafio com as vacinas. As vacinas foram produzidas por um determinado número de instituições, centros de pesquisa, mas os acessos às grandes fórmulas, aos grandes financiamentos, pode ser que ali hajam alguma limitação. Mas o fim último deste movimento é permitir que, se no nosso contexto, Angola, existirem resultados muito relevantes produzidos com financiamento do governo, em vez de nós disponibilizarmos este conhecimento em bases de dados restritas, o importante é colocar este conhecimento em bases de dados de acesso livre, a que qualquer cidadão, a qualquer instituição, quando necessitasse de consultar um determinado resultado, não tivesse que pagar. Em suma, a restrição vai na lógica de que, para ter acesso a um determinado conhecimento, tenhamos que pagar. E o acesso livre significa que um resultado é produzido e publicado em bases de dados cujo acesso é livre. Basta ter acesso à internet, baixa o documento, baixa o livro, está coberto neste espírito de partilha de conhecimento para a sustentabilidade. Um outro fator que se pode associar, vamos imaginar que alguém descubra a cura de uma determinada doença. Geralmente, este acesso é público, mas não é gratuito, não é livre. Para que você aceda a esse conhecimento de forma muito mais dinâmica, talvez tenhamos que pagar. Este desafio do movimento aberto ou acesso aberto é um conceito polissêmico, porque há grandes movimentos a nível da América, da Europa e aqui na África, no sentido de compreendermos melhor quais são as vantagens e as desvantagens destes movimentos. Certamente que os nossos ouvintes já terão ouvido falar das grandes editoras comerciais que produzem conhecimento científico relevante, que muitos até preferem chamar da ciência de corrente principal, ou mainstream. E depois há quem adote o conceito da ciência periférica. Isto, traduzindo em miúdo, nos leva a compreender que uma percentagem significativa do conhecimento que se produz a nível do mundo e a nível de África, há disparidades muito grandes. Há quem afirme que apenas 1 a 2% do conhecimento que se produz em África tem respaldo global. Mas o paradoxo está em que a maior parte dos investigadores africanos que participam em grandes investigações estão catalogados na lógica do acesso restrito. O que os países em vias de desenvolvimento, como é o nosso caso, tendem a fazer é estimular a que o conhecimento produzido pelas universidades, pelos centros de investigação científica e desenvolvimento, estejam na lógica dos direitos de autores reservados à própria universidade. Porque quando nós produzimos um determinado resultado científico, publicamos em canais de acesso restrito, até o próprio autor, para conseguir consultar a sua própria obra, tem que pagar.
E muitas vezes, para publicar estas obras, estamos a falar de revistas ou editoras comerciais que podem solicitar um valor entre 500 a 5 mil dólares. Vamos supor que para publicar um resultado numa revista de acesso restrito, onde supostamente tem maior visibilidade, maior probabilidade de ser citado, o autor, o investigador ou a instituição tenha que pagar 5 mil dólares ou 3 mil dólares, por exemplo. Este resultado é armazenado neste circuito para que um outro colega seu, um outro concidadão seu, tenha acesso a um resultado anteriormente financiado pela instituição pública e publicado numa revista de acesso restrito, lhe é cobrado uma taxa. Ou seja, é um contrassenso. Então, em suma, é esta a abordagem que este movimento tenta esclarecer. Porque as grandes plataformas internacionais de acesso restrito muitas vezes são nutridas com resultados publicados ou resultados produzidos por instituições, não digamos com um desconhecimento desta lógica, mas que a Unesco e as instituições que tendem a defender o movimento aberto terão dado conta que se perde muito. Doutor Eurico, só para ajudar-nos aqui. Então vamos lá. O que estamos a chamar de resultados são os artigos científicos, são os livros também que são escritos pelos pesquisadores. Então, um pesquisador, por exemplo, de uma universidade de Acúcio Neto, fez uma pesquisa sobre a malária e publicou numa revista, por exemplo, inglesa de acesso restrito. Ele não consegue ler o seu próprio artigo porque ele tem que pagar para ler, mas também tem que pagar para publicar. É isso que estamos a dizer. Corretamente. Então, a ideia seria que isso fosse gratuito. Então, ele não pode mais publicar lá na Inglaterra. Não. A ideia não é restringir que os resultados sejam publicados em canais onde os autores, onde as instituições decidam. Não. Há uma tendência muito grande em que os resultados que são produzidos pelas nossas universidades, para terem visibilidade, têm que ser publicados nestes canais de corrente principal ou restritos. E a lógica que nós trazemos é para refletirmos se a solução encontrada é para acudir um município de Luanda, de Benguela, do Uíge, e o munícipe, quando necessitar ter acesso àquele resultado que pode resolver o seu problema, tem que pagar. Então, o que nós estamos a tentar esclarecer é a lógica de produção e publicação desses resultados. A Web of Science, a Scopus, que representam parte destas revistas de corrente principal, têm noção da força que este movimento do acesso aberto, esta tendência do acesso aberto, tem estado a ganhar. Por isso é que também está a adotar políticas para que este conhecimento publicado numa revista, numa editora de corrente principal, seja disponibilizado, o autor ou a instituição deve pagar primeiro para que este resultado seja disponibilizado em acesso livre e, dessa forma, já servir aos interesses da comunidade local. Por isso é que muitos ouvintes certamente já terão informações. Regularmente se anuncia há uma base de dados que era restrita e agora já está acessível e todas as instituições podem aceder às obras. É nesse espírito, porque o conhecimento relevante a nível global sempre foi restrito. É poder de uma determinada instituição, a instituição financiou o projeto e reserva-se os direitos de autor. E a confusão que temos estado a observar é que muitas vezes, de forma consciente ou inconsciente, nós desviamos os indicadores de ciência da nossa instituição e, mormente, do nosso país
ao publicarmos os melhores resultados somente nas grandes editoras, ou seja, nas editoras de corrente principal ou de acesso restrito, dando-nos a má percepção de que publicando na Inglaterra, nos Estados Unidos ou nestas revistas com alto fator de impacto, estaríamos a assegurar a probabilidade de sermos citados. Sim, temos essa probabilidade de sermos citados. Mas se partirmos da lógica de que este estudo foi feito para resolver um determinado problema local, era expectável que esse resultado estivesse em acesso aberto. Professor Ongo, então já entende-se que Angola, portanto, está nesse movimento. Não sei desde quando é que está nesse movimento. E também deu a entender que, se calhar, por os autores fazerem suas publicações em revistas, essas em canais que se chamam canais principais e não os fazem em Angola, deve haver algum motivo para isso, não é? Não só de internacionalização do conhecimento e de maior canalização e divulgação, mas há um problema ainda maior, se calhar, que está por detrás dos autores não publicarem por esses canais principais os resultados das suas pesquisas, que são locais, mas não fazem fora por algum motivo, e ainda por cima têm que pagar para fazer, têm que pagar para acedê-los. Portanto, qual é o motivo? Quando é que Angola entra nesse movimento e por que razão é que há esse desequilíbrio, essa necessidade dos autores publicarem no exterior? De facto, é uma pergunta muito, muito interessante e desafiante ao mesmo tempo. Eu creio que há uma perfeita compreensão de Angola abraçar ou traçar políticas que ajudem a elevar não só os indicadores de ciência do nosso país e ir resolvendo problemas básicos da ciência, da tecnologia e da inovação. Certamente que existem muitos problemas. A credibilidade das nossas editoras e a credibilidade das nossas revistas tem sido utilizada recorrentemente como uma das causas para que os autores decidam publicar lá onde quiserem publicar. Este é um direito que os assiste. Mas se por um lado nós continuarmos a dar crédito em excessivo às editoras, às revistas e às iniciativas externas, quem acreditará nos movimentos que são feitos localmente? Quem acreditará? Então, aqui se trata de um problema de mentalidade. É preciso que a comunidade acadêmica perceba que existe a necessidade de uma estratégia para a correção destes desvios. Se, por um lado, nós decidirmos continuar, o que vai suceder é ratificar os baixíssimos indicadores de ciência a que estamos submetidos regularmente. Estudos feitos por organizações internacionais indicam constantemente que os indicadores de ciência são baixos. Mas são baixos por quê? E aí uma questão interessante. São baixos porque, provavelmente, quando nós produzimos resultados científicos bons, diga-se a bem da verdade, a principal intenção ou a principal vocação ou intenção é publicar numa revista credível. E quando se publica numa revista credível, nem sempre temos o cuidado de colocarmos os descritores que correspondam a Angola, à nossa instituição ou ao nosso contexto. Quando estes motores de busca fazem a aferição da quantidade e qualidade de resultados produzidos por cada país, não encontram, mesmo sendo produzidos por angolanos, a ausência destes descritores estratégicos faz com que as revistas, as editoras, as instituições que geralmente publicam, ficam com maior parte da aceitação ou da credibilidade destes resultados. Doutor Eurico, os descritores do que o doutor Eurico está a falar é, por exemplo, o tema do artigo, as palavras-chave do artigo,
a existência de um e-mail institucional, de uma instituição angolana, são esses os escritores que E permitiriam aquele número, o número que cada o autor... ORCID, sim, o sim. ORCID, o autor, são esses. Então, só para também, para fazermos só entender também. Claro, Então, claro. são essas várias coisas que, sim. Há essa série de correções que temos que fazer, e aqui agradeço também o Dr. Felizardo. Muitas vezes as palavras-chave que identificam a instituição, o país ou contextualizam o estudo, o e-mail institucional, que também é uma tendência que deve ser abraçada a nível do nosso país, os próprios temas identificam de forma imediata a realidade objetiva que o resultado diz respeito. Vamos supor que um angolano faz uma pesquisa com um financiamento público, mas o tema não diz absolutamente nada de Angola nem da sua realidade objetiva. Quando é colocado, é publicado em revistas, quer nacionais, quer internacionais, esses resultados identificam o autor angolano como sendo estrangeiro. Então não há como fazer essa correção imediata. E um outro aspecto também muito relevante são os problemas dos códigos, ou seja, a codificação que é utilizada para os livros, para as revistas científicas. Há um vazio ainda muito grande a nível do nosso país, devido ao facto de os ISBN, por exemplo, um código geralmente utilizado para livros e conferências, e como o ISSN, um código também utilizado para revistas científicas, ainda não serem de forma clara tratados no nosso país. O que acontece? Estes códigos, estes números, identificam diretamente aos países que emitem. Ora, vejamos, se nós produzirmos 500 exemplares de livros e o código ISBN, este identificador para livros, ser solicitado no Brasil ou na China, apesar dos temas estarem relacionados com Angola, este código, que também tem sido utilizado para aferir a quantidade e a qualidade de resultados científicos, contabiliza para o país estrangeiro. Infelizmente, são esses e outros problemas que nós precisamos continuar a abordar. Sim. Mas eu quero continuar a abordar o problema do acesso aberto. Sim, senhor. O Dr. Eurico trabalhou numa pesquisa em 2020 em que se fez uma espécie de inventário, vamos assim dizer, né? Uma busca das revistas científicas que nós temos em Angola. E, bom, pelo menos se conclui que temos revistas científicas em Angola, isso já é muito importante. A minha pergunta essas revistas são de acesso aberto ou são de acesso restrito? Há entre elas revistas de acesso restritos e são muitas, ou a maioria são de acesso aberto? Então essa é a primeira coisa sobre a qual gostaria que falasse. Muito interessante. O estudo feito indica que as revistas angolanas são, felizmente, de acesso aberto. A tendência de construção de revistas de acesso restrito prende-se com um obstáculo, que é o de pagar para publicar. E o contexto não facilita muito se partirmos da lógica que quem tem que pagar para publicar é o autor. Mas se for uma instituição a financiar, certamente que se pode adotar esta política. Eu creio que, de forma muito resumida, as revistas angolanas existentes até o momento, 98%, para deixar 2% de margem de erro, sim. é em acesso aberto. Bom, então quer dizer que não estamos tão mal assim em relação à direção, em direção ao acesso aberto. Não, nós não estamos mal. Precisamos fortalecer este movimento, quer a nível de compreensão estratégica, quer a nível de decisões políticas. Porque, se não vejamos, o acesso restrito pressupõe sempre
maior investimento a que estes resultados sejam publicados. Vamos supor que uma determinada instituição encontre 20 artigos para publicar em revistas de acesso restrito e os seus preços variem, por exemplo, de $1.000 a $3.000. Onde encontraríamos estes fundos? A vantagem que este movimento podia ter é que há uma forte relação entre as universidades e as empresas. Quando as empresas recomendam estudos, há uma previsão de orçamento para a publicação de resultados científicos. No nosso contexto, e a nível do sul global, a lógica que se pretende consolidar é de que todo o conhecimento produzido pela academia deve estar em acesso livre, na lógica da interajuda, da intercomunicação institucional. Porque quando você limita o acesso a um determinado resultado que pode resolver um problema específico, estás a retardar a solução, estás a condicionar o desenvolvimento de uma determinada localidade. Então, este movimento do acesso aberto tem forte relação, tem forte apoio da Unesco. A Unesco apoia fortemente este movimento. É assim que, dentro destes estudos e para avançar, para além das revistas, há um outro movimento que é certamente a criação de repositórios institucionais e repositórios nacionais de acesso aberto à informação científica. Hoje, se alguém nos perguntar quantos investigadores temos em química, em matemática, em biologia, em história, ainda torna-se dispersa essa informação. Teríamos que ir para Google, perder algum tempo. O que o mundo global, seja o norte global, seja o sul global, está a fazer é que as instituições organizem as suas próprias plataformas, disponibilizem dados, porque a ausência de dados também prejudica a própria Angola, prejudica todas as iniciativas positivas que se realizam a nível da Angola e não só. Então, o que é que se tem insistido? É fazer alianças estratégicas com organizações nacionais e internacionais que já percebem a vantagem destes movimentos para permitir a tomada de decisões políticas. Porque esta é uma decisão política, defender o acesso aberto, por exemplo, defender o acesso restrito. Mas qual é a percentagem? Hoje, se alguém nos pedir dados sobre ciência de forma concreta, vamos ter que ir a uma página do Ministério A, do Ministério B, ou contactar a um colega que você sabe que tem algumas informações, mas não temos estas bases localizadas. Então, quer as revistas científicas, quer os repositórios científicos de acesso aberto, são uma vantagem para os países em desenvolvimento, como é o nosso caso. Uma das críticas que temos sofrido como angolanos é que não existem dados disponíveis. E quando estes dados são viabilizados a nível de organismos internacionais, há sempre uma percentagem de suspensão. Onde retirou os dados? Então são muitos problemas, e este movimento do acesso aberto não só se refere a questões de revistas, não só há livros abertos, há dados abertos, há conhecimento aberto, há ciência aberta, na lógica de que tem que haver aqui decisões muito interessantes. E para dar mais um subsídio na vantagem que este movimento tem, é que existem organizações internacionais que apoiam este movimento e esclarecem. Seguramente os orçamentos dos países que apoiam o acesso aberto e o acesso restrito são muito diferentes. E a visão estratégica dos países que já consideram a ciência como uma fonte de poder também são diferentes.
Então, para o nosso contexto, ainda nota-se pouca discussão sobre as reais vantagens e desvantagens que possam existir, como sempre, de um movimento a outro, mas isto não nos mete em contradição com aqueles movimentos de acesso restrito. Não é o que se pretende com esta abordagem. Professor Eurico, Felizar, se me permite. Então, pegando aqui um pouquinho no tema das revistas, nós tivemos acesso ao relatório sobre acesso aberto. Lá está referido que existem 23 revistas científicas em Angola. São 23 revistas. E acho, não sei se diferencia ali, às vezes tratam revistas para os periódicos, eu não sei também qual é a diferença para os nossos ouvintes, mas fala em 23 revistas. Esse número de revistas é suficiente? Também notei que existem dos produtores, as instituições que produzem essas revistas estão ligadas a determinadas temas, a determinadas instituições também. Porque é que umas publicam, por exemplo, o Shed de Huila, o Ministério, acho que de Geologia e Minas, não, Minerais, porque é que uns, assim, desses 23, porque é que, e como trabalhou neste relatório, eu queria que nos falasse um pouquinho das revistas, porque é que umas estão mais, foi difícil fazer essa compilação de dados, saber quem publica. E também uma segunda pergunta, aproveitando, antes que o professor Felizardo não me roube a pergunta. Também notei nesse relatório que há muita, como falávamos há bocadinho, que há muita publicação no exterior do país, então uma forte relação com os países da América Latina. Por que será? É da língua, da aproximação da língua, por que será, professor? Então são essas duas questões. O trabalho que teve, a dificuldade que encontraram para encontrar, se essas revistas, essas 23 revistas, são suficientes para essa divulgação e esse acesso aberto que de facto queremos, e porque é que não são umas e outras instituições, e porque é dessa relação com esses países da América Latina? São vários. São vários. É interessante. Isto revela bem os desafios que todos enfrentamos. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. As revistas, a história das revistas científicas em Angola é muito recente. É muito recente. Para que tenham os nossos ouvintes uma maior percepção, existem universidades com mais de 50 revistas. Uma universidade com mais de 50 revistas. E nós estamos a falar o nosso país, no todo, é com menos de 50 revistas. Estamos a falar 23, vamos lá ver. Se uma universidade brasileira, americana, ou outra que queiramos exemplificar, tem 50 revistas, estas revistas, em suma, contribuem para elevar os indicadores de ciência da própria instituição. Exatamente. E no conjunto das revistas que este país apresenta, já podes imaginar o diferencial. E a dificuldade que nós temos no país em catalogar o que é uma revista científica ou não, ainda estamos em fases quantitativas. Aquelas iniciativas que podem ser consideradas revistas científicas, sem seguir a parametrização rigorosa que ditam assim, a própria metodologia. Ou seja, nós estamos a fazer um levantamento genérico para depois trabalharmos com estes editores, estas revistas e outras iniciativas para termos um único pronunciamento, um único posicionamento no que as revistas científicas dizem respeito. É bem verdade que é uma orientação, é uma visão de cada instituição, de cada gestor, contribuir para elevar o número de revistas científicas, para depois irmos lutando pela qualidade destas revistas. Este desafio também está amparado em uma iniciativa que é recente, da criação da Rede Angolana de Revistas Científicas, que também conta com o apoio
da Unesco, do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação e outros parceiros internacionais e nacionais estratégicos para alavancar este setor. Um outro aspecto que limita a qualidade das nossas revistas e versus a credibilidade são os seus editores. É o Conselho Editorial Nacional e o Conselho Editorial Internacional. Nós não devemos criar revistas científicas que facilitam somente as nossas instituições. Há parâmetros, há percentagens de autores que podem publicar na revista institucional e a quantidade de autores que devem vir de fora. A estratégia, posso dar um dado, a estratégia de estarmos mais relacionados com países da América Latina, versus Portugal, Brasil, México e assim. Chile. Ou seja, sobretudo ibero-americanos e vamos incluir também Portugal, é a proximidade da própria língua. Há um obstáculo muito grande que as grandes revistas, aquelas que falamos de corrente principal, geralmente priorizam o inglês. Não limita que publiquemos em português e em espanhol, mas a maior parte das produções feitas nas revistas de corrente principal é em inglês. E nós já sabemos que este é outro desafio que as nossas universidades devem enfrentar se partirmos da lógica que o conhecimento hoje é global. O conhecimento é global. O que é ciência aqui em Angola também tem que ser ciência na China. E nos Estados Exatamente. Unidos. Pergunta um ouvinte aqui ao nosso programa se são as 23 revistas são publicadas aqui em Angola e se são digitais, são revistas científicas digitais publicadas aqui em Angola? Pergunta a nossa ouvinte. Do estudo que nós fizemos, existem as revistas. Uma larga maioria é digital. Estamos no mundo digital, estamos na digitalização e para ter acesso rápido, acesso livre, instantâneo, tem que estar na web. Mas existem outras que ainda estão em formato físico. E o desafio que têm que enfrentar é a conversão deste mesmo parâmetro, ou seja, deste formato impresso para o digital, para facilitar. Sim. E sim, há iniciativas muito interessantes como o portal O Pensador, que também agrega uma série de revistas nacionais, cujos editores são locais e que também estão neste projeto da capacitação regular daqueles que são os responsáveis E dessas. como é que se pode aceder? Qual é o motor de busca? As palavras-chave agora, tipo, um estudante, eu quando tivesse a fazer algum trabalho, alguma pesquisa, eu vou normalmente pelo assunto, eu vou ao motor de busca e ponho alguma palavra-chave e vou. Mas se calhar, se eu tivesse conhecimento de que essas revistas existem, eu ia diretamente a essas revistas, se calhar algumas tinham a ver com o tema abordado. Nem se sabe sequer como é que se faz, né? A pessoa vai à procura no geral porque presume-se que Angola nem tem revistas, não é? Claro, mas é muito simples. Hoje em dia, essas revistas já podemos falar de mais de 15, umas com 15, 20 anos, outras menos, porque estamos nesse processo embrionário. Contudo, basta colocar revistas científicas Angola, uma palavra passa Angola, Luanda, Bengo, e aparecem uma série de revistas e os nossos ouvintes podem explorar. A vantagem que vocês podem baixar todos os artigos que estiverem nesta revista, uma e outra vez, sem custos, sem restrição. O que não acontece com as revistas de acesso restrito, que quando tiver que baixar um artigo, vai lá aparecer as credenciais de um Visa para colocar aí tem que fazer um login, primeiro cadastrar-se, depois... Claro. Sim. Então, o desafio também que lançamos aos nossos estudantes é que baixem, explorem este mundo. É novo, mas existem já algumas revistas que se estão a indexar em bases de dados de reconhecimento internacional. Algumas delas já são aceites para publicação de teses de doutoramento
e que são válidas na América Latina. Ou seja, esse é um movimento que conta com o apoio de todos, mais de todos, quer investigadores, quer docentes, quer estudantes e empresas, para fortalecermos esta rede que se pretende criar. Vê-se que o próprio trabalho de produção científica, de produção de um artigo, para chegar até ao resultado, por assim dizer, dá muito trabalho. E a questão bom, o regime de acesso restrito justifica também a cobrança como uma maneira de recompensar todos os entes envolvidos no processo. E aí, quando vamos para o acesso aberto, então não temos a cobrança por fazer. Então a pergunta é, como sustentar o acesso aberto? Como se mantém, por exemplo, uma revista de acesso aberto? Talvez o doutor podia falar da sua experiência de editor da revista Sapientiae, do Sapiência, da Oscar Rivas, por favor. É interessante. É interessante. Por isso que este movimento do acesso aberto, apesar de ser acesso livre à comunidade, deverão existir mecanismos de apoio e de financiamento pelas entidades estatais, governamentais e institucionais. Nos orçamentos que cada universidade, instituição, editora tem, deve prever esses estímulos aos editores, ao corpo editorial, no sentido de assegurar que haja regularidade na produção e publicação de resultados. Por isso nós vemos que muitas das nossas revistas nascem, mas não resistem a pequenos choques do contexto. Se uma revista científica assume-se como trimestral, ela tem que publicar regularmente nos dias, meses a que assumiu. Se uma revista assume que é semestral, tem que publicar os seus números regularmente. Quando nós notamos que uma revista assume-se como trimestral, semestral e anual, o seu último número foi publicado em 2018, estamos em 2023. Isso revela a fragilidade e estas revistas deixam de ser contabilizáveis para aspectos de ciência, porque está atrasado. Então há outros problemas que nós podíamos referir. Quanto ao financiamento, como se sustentam as revistas de acesso aberto? Se não existir uma política clara institucional que preveja estímulos, é quase impossível, porque há aqui um compromisso público com a disponibilização dos resultados científicos em acesso livre, mas há sempre gastos inerentes a este desafio. Por isso é que é política de Estado. O Estado tem que meter mão no fortalecimento das suas revistas e na criação de condições mínimas para que este movimento não morra. Este já é um movimento global e nós estamos a acompanhar agora com a movimentação da CPLP, da criação de repositórios de acesso livre, revistas de acesso livre, ou seja, acesso aberto. Isto vai implicar que internamente cada Estado se organize, crie condições de trabalho para que estes resultados não parem, porque tudo move-se com energia. Mas, doutor Eurico, por enquanto não existe uma política de Estado em relação às revistas, mas há revistas a funcionarem. Certo. Hoje, qual é o segredo? Qual é o segredo? O compromisso, nesse momento, o compromisso institucional de fazer as coisas acontecer conta muito. O compromisso dos seus editores de darem o seu exemplo a que as coisas podem funcionar numa lógica que não é compreendida pela maioria, conta muito. Os próprios promotores a nível das instituições privadas e os próprios responsáveis ou gestores de instituições públicas devem prever nos seus orçamentos rubricas que ajudem a fortalecer a ciência. Mais de 60% dos resultados que são contabilizáveis para avaliar uma universidade, uma instituição, é a partir da ciência.
Se não E se das cria- suas publicações, Claro, dos se artigos não se produz ciência, Não é possível. não se vai avaliar somente as infraestruturas. Há um conjunto de indicadores e então o segredo que nós podíamos partilhar e no nosso contexto, primeiro é a disponibilidade dos gestores demonstrarem que é possível antes do financiamento, antes do apoio, mas também há informações públicas que a própria Fundecit vai, nos próximos anos, nos próximos meses, possivelmente, lançar editais que possibilitem reestruturar a rede de revistas científicas, apoio a repositórios e outras iniciativas. E é uma instituição pública com financiamento para apoiar a ciência, a tecnologia e a inovação. Mas nós temos que pensar de forma diferente. Às vezes não é o financiamento que tem que chegar antes, mas é a capacidade técnica e científica de fazer as coisas acontecer que vão atrair novos financiamentos. Este movimento internacional também conta com apoio. É bem verdade que os nossos ouvintes podem não ter essa informação, mas vai decorrer de 23 a 27 de outubro próximo a Cimeira Global sobre Acesso Aberto Diamante no México, e Angola é o país co-organizador desta cimeira. E aí vão participar não só países do sul global, como do norte global. E vai ser uma oportunidade de Angola ter voz e espaço de revelar a sua ideia sobre o acesso aberto, sobre a ciência aberta, sobre os dados abertos. Esta política, esta estratégia quase que consensual a nível dos governos vai permitir que mais dados tenhamos, mais informações tenhamos para produzir resultados relevantes. E a questão não é que se publique somente em revistas de acesso aberto, não. É que estes dados estejam abertos. No fim, se você publica num canal de acesso restrito, criar mecanismos para que o resultado final seja acessível a todo mundo, sem barreiras, sem restrições e sem taxa. Esta é a luta. Bem, são 14 horas e 16 minutos. Estamos aqui no programa Ciência Aberta com o professor Onga a falar sobre acesso aberto. Pergunta ainda agora de um ouvinte. Ele pergunta: como funciona o financiamento destas revistas em outros países? Será que é preciso um decreto ministerial que oriente as universidades a alocarem uma percentagem da receita ou valor mínimo para a pesquisa científica e publicações? É, para o professor Onga. É interessante. Olha, da experiência que temos, existem muitos programas de apoio e fomento à ciência, quer Brasil, quer Portugal, quer México, para citar alguns. Há políticas da comunidade europeia que já definiram até 2020 Uma agenda, sim. o horizonte 2020. E ele diz claramente: todo o conhecimento que for produzido com financiamento público do Estado tem que estar em acesso livre, aberto. Isto diz que há uma política clara de financiamento a estas iniciativas. Agora, o que nós temos que fazer é levantar estas questões de forma responsável e consciente, no sentido de que nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos, tenhamos um financiamento estratégico para alavancar a ciência. E não estamos a falar somente das instituições públicas, estamos a falar de resultados, porque a ciência, há um determinado momento que os autores assumem como ciência neutra. No sentido de que o resultado é relevante, não interessa se vem de uma instituição pública ou vem de uma instituição pública. O importante é que sirva aos interesses do Estado, sirva aos interesses do país. Então, há este financiamento. Há fundos de apoio à investigação estratégicos de cada país e nós, felizmente, temos agora esta iniciativa da Fundação
O Fundecit, né? Fundação de Apoio à Ciência e Desenvolvimento Tecnológico. E, Posso efetivamente. estar errado. Ok. Assim. Sim, a Fundecit é uma instituição do Estado credenciada para Sim. apoiar o fomento da investigação científica e o desenvolvimento tecnológico. Certamente que dentro das suas prioridades está o acesso aberto. Uhum. As universidades, no caso, têm que acorrer ao Fundecit para receberem o seu apoio. Não. Geralmente o formato de funcionamento é através de editais. As instituições devem prestar atenção quando forem lançados editais para apoio na área A, B ou C e apresentarem suas candidaturas Ok. para que possam beneficiar destes fundos para potenciar as nossas revistas e não só as nossas iniciativas. Porque não estamos a falar somente de revistas, estamos a falar das editoras, no sentido lato. E é bom essa chamada que o doutor coloca em relação aos editais, porque é interessante que o financiamento não vai aparecer por acaso, vai depender do trabalho das instituições. Então, as instituições precisam de preparar o projeto, eventualmente, para que tenham acesso a esse financiamento. Então, Claro. Sim, tem que ser doutor, tem aprovados. uma pergunta aqui que o doutor, de alguma maneira, até já respondeu, mas se calhar podia responder assim, de maneira mais direta à pergunta, que é se já existem repositórios virtuais ou institucionais em Angola. E como é que se acede? Isso, e como é que se acede? Olha, há um trabalho que está a ser feito, da informação que tenho, a nível do Ministério e do programa UNIAO para a construção do repositório nacional de acesso aberto à informação científica. Tenho informações que está muito avançado, porque estamos envolvidos também neste projeto, mas existem já iniciativas internas de instituições que têm os seus repositórios a funcionar, digamos sempre com as aspas que se impõem, porque o conceito de repositório é na ótica local e depois quando vai contextualizar na ótica internacional temos sempre reservas, mas temos aqui a mencionar, por exemplo, o ICED da Willa, que tem já o seu repositório a funcionar, e outras instituições que estão numa fase... Acho que o Ministério do Ensino Superior está a trabalhar Sim, é mesmo neste neste, não é? projeto. Este Sim, projeto sim. vai, ou seja, este projeto do repositório nacional vai por exemplo, aglutinar depois todas as as bases de dados, iniciativas das instituições, quer sejam públicas, quer sejam privadas, para contabilizarem, porque este objetivo tem a ver também com... Ainda é um projeto, não podemos aceder ainda ao repositório. Está na fase muito Avançado. avançada e nos próximos meses se fará o lançamento formal do repositório para acesso de todos. De todos. Precisamos divulgar mais, não é? Sim. Arranjar mecanismos mais... como este, né, do programa Ciência Aberta, né, que é de divulgação científica, e penso que vai ajudar Exato. bastante. E qualquer coisa podem colocar as vossas questões e nós Exato, respondemos. nós respondemos depois também. Doutor Eurico, já estamos na linha final do programa. Faltam 10 minutos para terminarmos. Então, eu gostaria de fazer-lhe uma outra pergunta que é, bom, estamos a falar do acesso aberto e até aqui falamos do cientista. Considerando que esse acesso aberto às revistas científicas, em princípio, é prioridade para quem está na academia, quem entende o que é uma revista científica. E a população, por exemplo, uma pessoa analfabeta, não tem direito de ter acesso à ciência, e como é que isso seria feito? Porque não pode ser a ciência aberta só para os cientistas. Pois é. Ou só para os universitários, não é? Exato, sim. Bem, essa é uma interessante provocação. O que nós podemos dizer é continuarmos a elevar o nível de literacia da nossa população para que conviva nas fases mais tenras da idade com estes mecanismos de ciência versus senso comum, porque é uma relação muito grande entre o senso De que comum forma? e a ciência. O que nós podemos avançar é que existem também projetos interessantes, como a popularização da ciência. Eu sei que está-se a fortalecer o Centro de Ciência de Luanda, que é uma instituição vocacionada a trabalhar mais com esta franja
da comunidade não universitária e a inclusão de exemplos. Vai ser como uma área onde todos teremos acesso e teremos contacto com experiências científicas que vão ajudar a construir uma forma de pensamento que oriente a população com menos literacia para este mundo da ciência. Eu creio que o acesso livre através das mediatecas, através das bibliotecas institucionais e outras formas que as instituições organizam, como conferências, como palestras, porque este é um desafio que não deveríamos deixar ninguém de fora. Há um vício quando se fala do acesso aberto e realmente este acesso aberto está estratificado e ao longo do nosso programa preferimos abordá-lo na vertente científica e tecnológica, mas devem existir várias iniciativas para elevar o nível de literacia versus a erradicação do analfabetismo, para que, sim, do analfabetismo científico e a própria digitalização, que é outro desafio. Sim. Século XXI, a maior parte dos objetos digitais que existem obrigam que a população menos instruída domine essas plataformas. Professor Felizardo, acho que vamos ter que... vamos ter que investigar um bocadinho sobre essas iniciativas, dessa inclusão da comunidade não universitária a projetos, saber que projetos é que existem e trazermos aqui para os nossos ouvintes saberem um pouquinho e poderem acompanhar. Eu fiquei, para terminar das minhas questões, eu fiquei aqui, eu cortei de propósito, mas deixei agora para o fim, sobre a cimeira, então, que vai acontecer em outubro, né? Essa cimeira global, que Angola é coordenadora. E então queria que falasse um pouquinho como é que vamos acompanhar, nós, os que não somos pesquisadores e cientistas, ou como é que devemos participar, como é que a comunidade cientista e pesquisadores devem participar, né? Ainda vamos a tempo ou não? Vamos a tempo e é uma grande oportunidade falar da cimeira. Exatamente. A cimeira global é uma co-organização de várias instituições internacionais, como a Unesco, a Science Europe, a Coalition X, a ANR, a Universidade Oscar Ribas, a Universidade Autônoma do Estado do México, o Sistema de Informação Científica, a Redalic, a Amelica, entre outras instituições. O que esta cimeira vai trazer é a discussão dos principais temas relacionados ao conhecimento aberto, às estratégias de financiamento da ciência aberta. Para o nosso contexto, Angola tem a oportunidade de levar várias instituições, porque haverá um espaço de discussão entre editores de livros, obras técnicas científicas e de revistas. Haverá a oportunidade de participarmos em debates multilaterais para a discussão da ciência e as suas perspectivas, quer no sul global, quer no norte global, e será espaço para que o governo de Angola apresente a sua visão sobre o acesso aberto, porque ali vão estar concentrados os decisores globais sobre estas políticas de ciência, tecnologia e inovação. A novidade que nós podemos reservar nesta cimeira, para além de falarmos do repositório que está em construção e em fase avançada, vamos falar também da construção da rede angolana de revistas científicas, que vai contar com apoio internacional na sua parametrização. Por isso é que todas as instituições interessadas em fortalecer as suas revistas, as suas editoras, são livres de contactarem quer o Ministério, quer a coordenação, para não ficarem fora deste grande projeto, porque um dos desafios que se pretende aflorar são as revistas especializadas. Revista Angolana de Química, por exemplo, Revista Angolana de Física,
Revista Angolana de Matemáticas, por exemplo, e outras nuances, para não se cometer o erro de, pelo título, perder a possibilidade de outros autores publicarem nas nossas revistas, porque isso limita. Às vezes, quando você coloca um título, essa é uma revista angolana de sociologia, um inglês, um brasileiro diz, não, está catalogado como revista angolana. Então, há temas muito interessantes que vão ser discutidos para que a decisão e a assunção de temas futuros das nossas revistas tenham esse cuidado e não afugentem os autores internacionais. Ok. Pronto. Não, Já para terminar, eu vou pedir ao Dr. Eurico se quer dizer alguma coisa para finalizar. aquela a pergunta da E a praxe pergunta? dos amigos, né, da ciência. Começamos então pela pergunta. Pergunta. E depois, primeiro, queríamos que o doutor tivesse alguma coisa a dizer ainda para terminar, e depois faríamos então a pergunta que encerra o programa. Tá bom. Perfeito. Tudo que eu gostaria de dizer é agradecer o convite que a Rádio Urbana faz para abordarmos um tema polêmico e muito interessante no nosso contexto. Não se esgota nesta quase uma hora de debates e manifestamos a predisposição de voltarmos com dados mais atualizados no que concerne à ciência aberta, ao conhecimento aberto, aos dados abertos, aos repositórios abertos e à cooperação estratégica que temos com a Unesco e com a Universidade Autônoma do México, que tem impulsado muito a Angola a construir não só um sistema forte de comunicação científica, não descurando as outras iniciativas que outras instituições, obviamente, têm prestado ao nosso Subsistema Nacional de Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação. Muito obrigado. Lisa, pergunta para encerrar? Nós agradecemos então e vamos fazer um novo convite, né? Nos próximos tempos abordamos aquelas questões que ficaram aqui pendentes. E a nossa pergunta da praxe é: considera que o trabalho que desenvolve contribui para o desenvolvimento da ciência em Angola, particularmente? É muito interessante quando temos que falar de nós, se o trabalho que desenvolvemos realmente contribui. Tenho a sensação de que os problemas que temos estado a levantar a nível do nosso subsistema têm merecido a especial atenção dos outros gestores. Há um problema que temos estado a debater, como é a inexistência formal do Centro Nacional ISBN para a produção de livros e um centro ou uma estrutura nacional ISSN que é para a padronização das revistas, e isto indica que tem sido um contributo interessante neste domínio, partindo do pressuposto de que os livros que são produzidos em Angola, quase todos, com exceção, se me convencerem que ontem foi criado este centro, são produzidos no estrangeiro, na lógica de que os identificadores não são angolanos. Este é um problema que a comunidade acadêmica nacional, pelo menos, concorda, uma parte dela concorda, e nós consideramos ser determinante que estas estruturas, ao serem criadas, podem reverter qualitativamente os resultados. Agora, avançar cometeria muitos erros para não fazer uma avaliação pessoal, mas vamos deixar isso que a comunidade faça esse juízo. Ou pesquisa, vai ter que ser pesquisa científica, Sim, não vai sim. ter que ser com dados muito bem avaliados, metodologicamente, a ver se chegamos lá. Muito obrigado, Dr. Eurico. Foi um prazer tê-lo cá. Foi uma conversa muito interessante para todos. Aliás, podemos ver, inclusive, pelos comentários que foram sendo feitos ao longo do Exatamente. programa.
Luísa, muito obrigado pela companhia hoje e a todos os nossos ouvintes e telenautas. Até ao próximo programa. Até já, Felizardo. Ciência Obrigada, Aberta. professora. Uma nova visão de rádio. Sintoniza 100.5. Rádio Urbana. 100.5. Rádio Urbana.